Bom dia, bem-vindos ao Insight da Vida novamente. Eu sou a Mariana Clavel e hoje eu vou estar-vos a falar de como as crenças limitantes nos podem estar a impedir de manifestar os nossos sonhos. Hoje, mais do que nunca, nós sabemos que nós temos todo o potencial que precisamos para manifestar os nossos sonhos, manifestar aquilo que nós queremos para a nossa vida, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja o que for. Mas todos nós já experienciamos aqueles processos de autossabotagem que nós não percebemos bem de onde é que eles vêm e que nos impedem muitas vezes concretizar aquilo que nós queremos para a nossa vida. E aí entra este tema das crenças limitantes. Há uma coisa primeiro que nós temos que compreender, que é o papel do nosso subconsciente na manifestação da nossa realidade. Então, falando do subconsciente e consciente e quais as diferenças, a melhor imagem que nós podemos trazer é aquela imagem típica do iceberg e nós imaginarmos que aquela parte de cima é o nosso consciente, é aquela parte que nós decidimos, eu decido hoje emagrecer, começar a fazer uma dieta. Mas essa parte consciente, ela tem uma força de 10, 12% naquilo que eu vou manifestar na minha vida. Os restantes 88% são aquilo que são o meu subconsciente. E o meu subconsciente é composto por inúmeras crenças que na maioria das vezes eu não tenho consciência. Então, por exemplo, no processo que nós facilitamos no Theta Healing, o objetivo é nós irmos vasculhar e identificar este tipo de crenças que nós temos a um nível muito submerso, na maior parte das vezes nós não temos consciência dele, e que nos estão a impedir de manifestar aquilo que nós queremos. O Theta Healing divide as crenças limitantes em 4 níveis, só para nós termos uma ideia de como nós podemos estar a criar crenças e muitas vezes de forma totalmente irracional, de forma totalmente inconsciente. Então, o primeiro nível de crenças no Theta Healing é o nível da base, ou seja, existe um conjunto de crenças que nós criamos nos primeiros 7 anos de vida. São os primeiros 7 anos, são os fundamentais para nós criarmos aquelas que são aqueles nossos padrões, não é? Sejam positivos ou negativos. Então, nos primeiros 7 anos de vida, a criança vai aprender sobre o mundo, vai aprender como se comportar, vai aprender o que é que o mundo pensa sobre ela. E em todas essas aprendizagens, ela vai cristalizando um certo tipo de padrão, um certo tipo de crenças, que depois vai, de certa forma, não é, mediar aquilo que ela vai viver na vida dela. Por exemplo, a criança em pequenina, os pais são muito ocupados, estão sempre fora a trabalhar, mas a criança sempre que fica doente, os pais voltam, a mãe fica em casa, faz uma sopinha, traz uma comidinha quentinha. A criança aprende que se ela ficar doente, ela vai receber mais atenção. E isto fica no subconsciente de uma forma assim meio escondida e depois ao longo da vida a pessoa muitas vezes vai perceber, pode vir a perceber, não é? É aquilo que nós usamos no Theta Healing, que trabalhamos muito assim com a doença, que é qual é o benefício que a doença me está a trazer e muitas vezes tem a ver com isto. A pessoa está a atravessar um período de imensa carência, de um afastamento, sei lá, de um rompimento de relação e fica doente e não sabe porquê. Então, estas crenças ao nível da base foi algo que nós fomos aprendendo nos primeiros anos de vida. Mas não é apenas isto. Há muito mais. Para nós percebermos a profundidade desta questão das crenças. Existem crenças que são ancestrais. É o segundo nível de crenças no Theta Healing. As crenças ancestrais é aquilo que nós herdamos da nossa herança genética e nós não temos consciência disso. Então, se por exemplo, a minha tetravó, ela foi obrigada a casar-se com alguém que ela odiava, e ela perdeu total liberdade a partir do momento em que ela se casou. Internamente, é possível que eu tenha crenças como se eu me casar, eu vou perder a minha liberdade. Então, naturalmente, é isso que vai acontecer. Eu vou atrair alguém para a minha vida que, no momento em que eu celebrar o matrimónio com ela, eu vou perder a minha liberdade, eu vou me sentir castrada, eu vou me sentir presa. E muitas outras coisas, questões como o dinheiro é fonte de todo o mal, não é? E nós falamos muito disso no Theta Healing. Muitas vezes na minha família pode existir, vamos imaginar que alguém na minha família tinha muito dinheiro e foi uma pessoa muito corrupta, então eu carrego aquela culpa, então eu não quero dinheiro na minha vida, não quero, renuncio a tudo que é dinheiro. E depois, claro, a minha vida fica limitada, não é? Um outro nível de crenças é o nível histórico. E o nível histórico comporta aqui não só crenças, que podemos falar de crenças de vidas passadas, e não interessa aqui tanto se nós acreditamos ou não em vidas passadas, porque tudo é informação. E tudo o que acontece no universo é informação que fica e nós podemos captar essa informação ou não. Então nós ouvimos falar do que é que aconteceu com
na Segunda Guerra Mundial, nós ouvimos falar, nós podemos ter estado lá ou não, é indiferente, mas nós captamos essa informação. Então, existem tantas crenças a nível histórico sobre o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é que eu enquanto mulher sinto em relação ao homem. Nós às vezes temos tantos ressentimentos, tantas mágoas enquanto mulheres em relação à forma como foi este relacionamento homem-mulher durante anos, não é? Que nos impede depois de viver a nossa vida e ter uma relação saudável com o sexo oposto. Então, questões relacionadas com género, com raças, e depois isto vira interessante até porque muitas vezes nós temos tantas crenças que são opostas, não é? Isto eu vejo muito no Brasil a acontecer. Muitas vezes eu sou portuguesa e eu sou índia ao mesmo tempo, então eu tenho as duas dentro de mim. E isto realmente comporta imensos limites para a nossa vida. E existem também o quarto nível de crenças, que é o nível da alma. Então, o nível da alma são aquelas crenças que são bem profundas, não é? Tem muito a ver com a minha missão de vida aqui na Terra, com a forma como eu acho que eu tenho que viver a minha missão de vida. Então, às vezes eu acho que para eu crescer espiritualmente, eu tenho que sofrer. Através do sofrimento eu aprendo. Então, estou sempre a atrair situações de sofrimento, ou de muita dor, ou de de muitas dificuldades. Então é fundamental, se nós nos queremos mover na vida, se nós queremos crescer e expandir, nós precisamos de olhar para estas crenças, identificá-las, e um dos próximos vídeos nós vamos trazer algumas técnicas que nos vão ajudar a identificar essas crenças, como é que nós podemos saber que crenças é que nós temos, se elas estão aqui no subconsciente, para que nós as possamos transformar. E estarmos atentos que muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida não porque o mundo está fechado para nós, mas porque nós internamente temos crenças que bloqueiam esse movimento. Bom, e é isso, espero que tenham gostado. Se quiserem continuar a assistir aos nossos vídeos, assinem o nosso canal. Todos os dias nós vamos estar a trazer novos conteúdos, partilhar informação com vocês. Tragam-nos as vossas partilhas também e obrigada por assistirem. Até já!